Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Sexta-feira é dia do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. E não tem sido só versículos não, meu irmão, são passagens polêmicas, né? Ou passagens mal informadas aí que tivemos no passado, você de repente tem muitas dúvidas, não é verdade? E com isso, meu amigo pastor Pedro Moura, claro, está aqui toda sexta-feira para nos trazer consolidação daquilo que nós temos dúvida. Ele traz a resposta e tira a dúvida de todo mundo para quebrar, né? Para poder completar a bênção aí de sexta-feira. Meu amigo pastor Pedro Moura, bom dia, querido. Tudo na paz? Tudo tranquilo? Bom dia, Welber. Você está me ouvindo, meu querido? Na bênção, tô te ouvindo, alto e claro, som perfeito, maravilhoso. Graças a Deus. O que é que você manda? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo bem, tudo em paz, graças a Deus. Salvador, como é que tá hoje? Um solão aqui queimando a pele da gente, ouviu? Eita, nós! Maravilhoso. Que legal! Brasília. Oi. Brasília, como é que está? Brasília tá quente, pastor, tá precisando de chuva, todo dia ameaça, diz que vai chover, que vai cair um dilúvio, mas não, é tudo fake news, não cai nada, não acontece nada, não acontece nada. Ontem mesmo à noite fechou o tempo aqui e tal, caiu 3 gotas de água aqui ainda, mas assim, 3 gotas literalmente falando mesmo, sabe? Depois sumiu e não veio mais nada, e hoje mesmo, nesse momento, acho que a gente já deve estar aí com mais ou menos uns 30 graus, se não tiver, tá bem pertinho disso, né? E a 27 graus, nesse momento está 27 graus, né? Então assim, precisando de chuva. Mas vamos que vamos então para o nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos estar conversando sobre essa pergunta que também é bem polêmica, né, pastor Pedro? A queda de Satanás, isso está registrado na Bíblia, né? E aí a referência que trouxeram para nós também foi Ezequiel 28, é isso mesmo? Ezequiel 28, mas na pergunta original veio também Isaías 14, porque é interessante, os dois textos são interessantes, ouviu? Sobre o assunto. Sim, certo. Então eu queria já que o senhor, sem mais delongas da minha parte, se eu já pudesse fazer essa introdução e já começássemos então aí o nosso bate-papo de hoje, se eu pudesse ter bastante tempo para responder então aí sobre esta perguntinha de hoje. Mas deixa eu só ver aqui uma coisa, o meu amigo Romeu me mandou aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui da semana passada, que meu WhatsApp aqui ele deu uma sumidinha, eu tô tentando recuperá-lo aqui, agora acho que vai dar certo. Tá, aqui, agora sim chegou o meu WhatsApp, eu ia deixar lá pro final, mas agora eu consegui reconectar aqui. Então tá dizendo o seguinte, sobre o programa anterior, tá bom? A gente vai estar conversando, vai estar aqui passando pro senhor o que mandaram pra gente sobre o programa anterior. Aliás, eu ia até admirar se não tivesse alguma coisa, né, sobre sobre o programa anterior, porque ficou uma dúvida aí, melhor, ficou um programa bem polêmico, vamos dizer assim. E tá aqui dizendo o seguinte, pastor, eu ouvi o programa sobre a questão quem verá a face de Deus, no céu no caso, né, claro. Eu ouço todos os programas, só perdi o primeiro. Eu gostei muito, mas levantei uma dúvida sobre a sua interpretação. Para mim, quando João fala em filhinhos, ele está fazendo referência a crentes imaturos, não a crianças. Conversei com meu pastor e ele concordou comigo. A pessoa que não se identificou, pastor. Então essa é o que ele comentou aí sobre o programa Quem Verá a Face de Deus. Muito bem. É muito interessante esse irmão. Ele se identificou, mas não autorizou citar o nome, ouviu? Sim. Às vezes a pessoa não quer se expor e ouviu do seu pastor ou
todo mundo está sabendo, e aí a pessoa não quer se expor, e é muito interessante isso. Já conversamos sobre isso com você, não foi isso? Sim. Houve uma menção a isso também durante a semana, mas a pessoa só comentou, não fez a pergunta. A pergunta que chegou foi somente essa, entendeu? Sim. E é interessante que ele diz que ele conversou com o pastor e o pastor concordou com ele. Então, eu sempre digo que o mais aconselhável é o crente ouvir a opinião do pastor dele. Porque o pastor é que é responsável por ele, como diz a Bíblia, vai prestar contas da alma dele, etc. e tal. Então é bom que o crente ouça sempre a opinião do seu pastor. Mas eu conheço essa interpretação que ele defende. Eu entendo que não é uma interpretação inteiramente, como eu diria, equivocada, porque há textos em que essa ideia de filhinhos serem crentes imaturos, há pelo menos um texto em que ela se encaixa, né? Mas para com esse texto específico de 1 João capítulo 2, versículos de 12 a 15, essa interpretação de que filhinhos são crentes imaturos não se sustenta muito. Não. Eu digo assim, não diante da exegese criteriosa, não somente do versículo ou da palavra filhinhos, mas não se sustenta diante do texto todo de João. Vocês lembram que na semana passada nós encontramos a resposta do capítulo 2 no capítulo 3. Então, o contexto todo, né, não se sustenta diante do contexto todo. Então, vamos lá. É claro que João era velho, ele foi um apóstolo que viveu mais do que todos os apóstolos, foi o último apóstolo a morrer, e ele já idoso, procurava tratar assim, ternamente os crentes, não é? Um pastor idoso costuma tratar suas ovelhas com mais ternura, né? Eu uma vez ouvi um pastor dizer que pastor novo é como vassoura nova. Vassoura nova varre melhor os cantos da casa. É tão interessante isso. Eu acho que foi o pastor Irlande que falou isso uma vez. Então, mas o pastor idoso, ele é mais... Ele pensa mais, ele contemporiza mais. É assim mesmo, né? Então, João, como um pastor idoso, usava a palavra... usava ternamente, falava ternamente com você. Mas, em alguns casos, o uso da palavra criança, pelo menos em um caso específico, pode ser referência a um crente imaturo. Mas em nosso texto, e é aqui, Welber, e é aqui, meu irmão e meus ouvintes, é exatamente aqui que entra o critério hermenêutico e exegético. Porque nesse texto há uma lista. Não está falando somente sobre crianças. Há uma lista. E se a gente observar essa lista é uma lista por faixa etária. Porque João fala sobre crianças, essas crianças estão começando a entender que são pecadoras, aprendendo que há perdão para o pecado. João diz para elas: vossos pecados são perdoados por amor do seu nome, no versículo 12. Depois ele fala em jovens crentes que estão travando uma luta intensa com as tentações da carne. Depois ele fala nos pais adultos que já passaram por tudo isso que as crianças passaram e os jovens estão passando.
E esses pais sabem que eles conhecem mais, eles sabem que o pai pode livrá-los de tudo. Então, a faixa etária está clara aí. A exegese e a hermenêutica está dizendo, não despreze isso. Porque se você isolar crianças e dizer, aqui está tratando de crentes imaturos, você não está observando que há uma lista por faixa etária. Então os filhinhos são imaturos e os outros são o quê? Não é? Na verdade, eu tenho ouvido explicações também sobre os outros, mas todas estão fora do contexto do texto. Mas eu refiro-me apenas aos filhinhos para ficar dentro da consulta do nosso irmão. Então, aos primeiros, os apóstolos chamam de filhinhos. Ele usa a palavra, aqui é importante isso, ele usa a palavra tecnia. Na verdade, como é plural, ele usou tecnion, é o plural de tecnia. Então, essa palavra define uma faixa etária. Uma criança pequena. Tecnia é uma criança pequena, no texto grego. Então, crianças, meninos e meninas que estão tomando conhecimento do pecado. Lembra-se quando falamos, eu creio que quando falamos, não lembro agora do tema, eu ressaltei que não há criança sem pecado. Mas há crianças que não têm responsabilidade diante do pecado. Crianças mais novas do que as crianças dessa lista. Então, essas crianças aqui do texto são crianças pequenas, mas crianças que começaram a entender que são pecadoras e que o Senhor Jesus tem perdão para elas. Essas crianças são crianças salvas. Mesmo sendo pecadoras, elas são salvas porque João diz que Jesus pode purificar o pecado delas. Então são crianças que vão para o céu. Agora, há um uso da palavra criança para tratar com crente maturo. Sim, mas não é a mesma palavra. É o grego paidia, não é? Lembre-se que a palavra de João é tecnia. Mas agora, e é Paulo quem usa a palavra paidia. Essa palavra paidia, no uso de Paulo, tem que ser menino jovem. Paidia é o plural. O singular que Paulo usa é paidion. E é um menino jovem. Paulo introduz essa palavra e mais uma outra ao dizer aos crentes lá de... Oh, meu Deus! E Corinto, não sejais crianças, olha a palavra, paidia, é o plural, paidia, não é tecnia, é paidia. Não sejais crianças, isso é, jovens meninos, no entendimento. Não sejais paidia, não sejais tecnia, no entendimento. Na malícia, no entanto, e Paulo reforçou mais ainda, né? Então, na malícia, sede nepiazo, eu não sei se é nepiazo. O acento está no alfa, mas como está num conjunto ali, pode ser nepiazo. Mas nepiazo é bebê. Então você não deve ser paidia, um jovem menino no entendimento, mas um bebê na malícia. Portanto, o texto de 1 João, capítulo 2, de 12 a 15, foi indevidamente interpretado em todo sentido. A palavra filhinhos, interpretada por crente imaturo, a meu ver, está fora do ensino do autor, porque ele usou assim, criteriosamente os termos filhinhos, jovens e pais em uma lista com essas distintas faixas etárias. Então, entendo que isso, meu irmãozinho e meus ouvintes, isto é
essa lista em distintas faixas etárias desautoriza a interpretação em crentes imaturos. Mas eu volto a dizer, no meu entendimento, todo o texto foi indevidamente interpretado. Sobretudo pela interposição, não é a sobreposição, não é? A posição de lugares, como átrio, filhinhos vão ficar no átrio, jovens vão ficar no santo lugar, os pais vão ficar no lugar santíssimo. Essa aposição, essa sobreposição de lugares que não fazem parte do texto, então fez com que toda aquela interpretação fosse prejudicada. Não estou falando na intenção do pregador, né? Mas estou falando que a exegese, a hermenêutica, a exegese, a interpretação que ele fez aquilo ali, fugiu do que o autor João quis dizer. Então, o meu desejo é que você, se você puder, converse com seu pastor sobre essa resposta, mas que você sempre fique com seu pastor, e siga a orientação dele, porque ele que é o responsável por sua vida espiritual. Que o Senhor abençoe não somente o irmão que perguntou, o irmão que comentou durante a semana e todos os ouvintes que acompanharam aquele programa sobre quem vai ver a face de Deus no céu. Todos os salvos vão ver a face, porque quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos, disse João como resposta para esse texto. Pois bem, Welber, estou aqui para o problema, a questão de hoje, aliás, eu usei, foi ato falho quando eu disse o problema de hoje, porque de fato é um problema. Muito bem. Lá. Muito bem, então tá aí, ó. O melhor conselho, vamos dizer assim, né, que o senhor falou, que a pessoa ela possa ficar sim com o pastor e tal, né, com o seu pastor, que ele possa estar aí orientando, como o senhor muito bem falou, ele é responsável por esta vida. Então, mas vamos que vamos. Vamos polemizar mais não, deixa eu passar para o outro negócio aqui. É este assunto, né? Vamos para o próximo assunto. Bom, então a questão de hoje é o seguinte: tema Ezequiel 28 e Isaías 14, como o senhor acrescentou, que faz parte da pergunta, né? São descrições da queda de Satanás. Então a pergunta aqui, o que o ouvinte mandou foi o seguinte: Pastor Pedro Moura, eu sempre quis ouvir uma explicação sobre Isaías 14 e sobre Ezequiel 28. Não faz muito tempo, ouvi um sermão em que o pregador afirmou que o rei de Tiro, descrito em Ezequiel 28, é Satanás. Mas, apesar de falar muito bem, eu não posso dizer que fiquei convencido com todos os argumentos que ele usou. O senhor poderia me ajudar? Creio que vai ajudar a muitos outros irmãos também. Muito obrigado. Então, esse é o comentário aqui e a pergunta, né? Que o pedido, né? Que o nosso querido ouvinte está fazendo aí para o senhor. Bom, vamos lá, Elber. Eu queria aproveitar para agradecer aos pastores que estão nos ajudando na divulgação do nosso quadro, Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Legal. Há um pool de pastores que está aumentando a cada semana, e isso é muito importante. A semana passada eu falei no Gilson Alves, lá de Cuiabá, da primeira de Cuiabá, tenho grandes amigos lá, inclusive o pastor da igreja, o Júnior, meu amigão querido. A semana passada eu falei no Gilson, mas esta semana já se somou a ele o pastor Luiz Carlos, lá de Natal. Luiz é o diretor do Seminário Teológico Batista Potiguar. Tive o privilégio lá de dar aulas naquele seminário, e eles, para minha honra, eles me consideram como professor visitante do seminário. Tenho grandes alunos naquele seminário, pastores que vêm de longe para assistir às aulas, a meu amigo pastor Joaquim, lá de Açu, e outros pastores dali de coisa. Então, o Luiz Carlos se somou a esses cooperadores, e também o pastor Cristóvão Reinaldo, lá de Mossoró. Aliás, Mossoró temos
uma grande audiência lá. Mossoró, aquela cidade linda, né, do melão, o melhor melão do Brasil, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, a cada semana, eu vou dizer àqueles que estão se ajuntando para nos ajudar na expansão do nosso quadro e no aumento da audiência, né? Muito obrigado a eles, eu quero agradecer de todo o coração. Uma outra coisa que eu queria falar, Welber, é que o Ministério Batista Baiano hoje está de luto. Evidentemente que não sou eu que falo pela Ordem dos Pastores Batistas da Bahia, mas o meu amigo pastor Carlos César Januário, né, lá da primeira de Ipiaú, na Bahia, que é o responsável por falar pela Ordem dos Pastores, mas eu estou falando aqui pessoalmente, né, em meu nome, em nome da minha esposa Dulce, pelo falecimento do pastor Jesse Carlos Monteiro, um pastor de grande influência aqui na Bahia, sobretudo na primeira igreja batista de Jiquié, onde minha esposa foi criada, minha esposa Dulce foi criada lá nessa primeira igreja, foi lá que ela foi batizada, não por ele, mas por um outro pastor que eu agora não me ocorre o nome dele. Mas o pastor Jesse Carlos partiu para o Senhor ontem. Ele é irmão do pastor Ezequiel, que foi pastor da igreja aqui, 2 de julho, em Salvador, filho do pastor Pacífico Monteiro, que eu conheci, eu ainda adolescente, o conheci em Medeiros Neto, quando meu pai pastoreava uma igreja como missionário dos batistas independentes. Então, a esposa do pastor Jesse Carlos, a família dele, o nosso pesar, mas a nossa viva esperança na promessa da vida eterna. Tito, Amém. Capítulo 1, versículo 2. Fica Amém. Aí a nossa palavra de luto dos batistas baianos, e por que não dizer dos batistas brasileiros, não é? Sim. Pois bem, Welber, os textos são longos, eu não vou ler, mas eu peço aos meus ouvintes que abram a Bíblia. Eu sempre digo de preferência uma Bíblia de papel, porque você risca, né? Mas tem Bíblia online aí, né? Eu gosto de sair com minha Bíblia para a igreja. Eu acho que a Bíblia no celular é Bíblia de agente secreto, né? A gente não dá testemunho. Antigamente os batistas eram chamados de os bíblias. Eles saíam com aqueles tijolos de Bíblia no domingo e todo mundo sabia que eles eram crentes. Então, fique com a sua Bíblia aberta. Primeiro no texto de Isaías 14. E depois eu vou indicar o outro texto de Ezequiel 28. O meu texto é sempre o da Almeida Revisado da Imprensa Bíblica Brasileira. Então, de fato, Elber e o irmão que fez a pergunta, é uma questão muito difícil. E eu não sou, lembre-se, eu vou sempre dizer, eu não sou o salvador da pátria dessas perguntas. Outro dia um irmão perguntou assim, quando é que virá uma pergunta fácil, pastor? Eu disse assim, eu acho que nunca. Pergunta fácil, todo mundo sabe a resposta, né? Então, mesmo porque eu tenho dúvidas, não é? E em torno das duas interpretações mais comumente aceitas sobre esse texto, eu me posiciono por uma delas, a de que não é Satanás em nenhum dos textos, mas eu vejo problema nas duas. E o que eu quero fazer aqui é me debruçar com vocês, com os irmãos que estão me ouvindo, e esperando que haja pelo menos um caminho, uma porta, uma orientação em direção a uma resposta, né? Por isso que é tão importante, né, que a Convenção Batista Brasileira, através da Junta de Missões Nacionais, tem uma rádio para atender aos diversos interesses dos crentes e de pessoas que estão convidadas, que são convidadas por ele, pessoas não crentes, né? E não somente nesse quadro, mas em outros quadros, durante a semana e 24 horas por dia.
Olha, grandes estudiosos, e eu posso listar muitos pregadores conhecidos no mundo inteiro, eles discordam entre si sobre o assunto o assunto narrado nesses dois textos. Portanto, eu já estou antecipando aqui que durante a nossa pré-eleção, possivelmente, uns vão concordar e outros vão discordar. Então, não há um salvador da pátria, como eu disse, mas uma voz que vai tentar ajudar. E agora, Welber, o que eu vou dizer aqui, o programa da semana que vem é que vai mostrar a opinião dos ouvintes, né? Quem sabe a opinião do próprio ouvinte que fez a pergunta. Pois bem, o que é que eu disse? Sim, dos grandes teólogos da atualidade, eu falo teólogos vivos, que eu tenho consultado sobre isso, também consulto teólogos mortos, e eu vou falar sobre um deles, que é muito interessante, pelo menos dois deles, que já estão com o Senhor. Eu procurei me aliar com aqueles que entendem que os textos em Isaías 14 e Ezequiel 28 não aludem mesmo, não descrevem, não ensinam sobre a queda de Satanás. Mas, como eu também consulto a posição contrária, a gente pode perceber que há coisa boa na posição contrária, assim como há coisas que não são tão boas assim naquela posição. E há posições que eu não me alio muito, né, naquela posição que eu defendo, que esses dois textos definitivamente não tratam da queda de Satanás. Então, eu vou citar algumas vezes a um teólogo vivo, J.P. Gentry. É um canadense. Eu tive um privilégio muito grande que Deus me deu de fazer um curso de um ano, acho que foi um ano, de análise do texto hebraico, que análise é uma das coisas assim que arrepia a gente só de pensar. Vai fazer um curso de análise do texto hebraico, você se arrepia. Análise em tudo é complicado, né? Quem faz análise, como meus filhos já fizeram na universidade, análise de música, é coisa assim que arrepia, né? Então, eu quero recomendar a leitura do livro. Eu não sei se já está em português, mas o nome do livro em português é Como Ler e Entender os Profetas Bíblicos, de J.P. Gentry. O nome dele é Gentry. O baiano não fala G, né? O baiano fala G. Gentry. Esse canadense. Muito interessante. Mas há um outro teólogo também batista. O Dr. Gentry também é batista. Há um outro teólogo também batista que eu considero, eu diria que eu colocaria, e eu sei que ele já está lá no topo da lista de sumidades. Eu refiro-me ao pastor batista Aníbal Pereira dos Reis. Eu não sei se é dos Reis ou se é Reis. Eu vejo no livro dele que ele não é preposicionado, né, dos Reis. Mas eu vejo em outro livro que é Aníbal Pereira dos Reis. Por isso, aí fica complicado. Um paulista de São Joaquim da Barra, pastor batista, ex-padre católico, todo mundo conhece. E eu posso afirmar que o doutor Aníbal é um dos pastores batistas mais cultos que eu conheci. Já está com o Senhor há muitos anos, desde 1900. Acho que no início dos anos 90 ele morreu. Eu sempre tive muita vontade de conhecê-lo pessoalmente. Ele era muito requisitado, conferencista muito festejado. Era muito difícil, mas Deus me deu a oportunidade de ouvi-lo no meu primeiro ano no Seminário do Sul. Pois bem, o Dr. Aníbal foi um dos autores mais prolíferos. Escreveu muito, e tudo com excelência, ortodoxia, doutrina cristã, etc. Eu lamento não ter os livros dele, porque vivi muitos anos fora do Brasil. Pois bem, ele tem um livro, o nome do livro é O Diabo. É fantástica a pesquisa e os argumentos dele.
No entanto, o doutor Aníbal entende que o texto em Ezequiel 28 e também em Isaías 40 estão tratando da queda de Satanás. Então, eu peguei alguns argumentos dele aqui, de excelente raciocínio, mas o que eu quero dizer é que, com todo o respeito que eu sempre tive a ele, continuo tendo, e recomendo o livro dele, esse livro O Diabo, eu recomendo muito. Eu não posso concordar, não posso acordar com a conclusão a que ele chegou, isto é, que esses dois textos tratam de Satanás e da queda daquele terrível anjo. Por exemplo, o que ele diz? Que os encômios, ele usa a palavra encômios, quer dizer, os elogios, as descrições a respeito do personagem desses dois textos não são apropriados a nenhum ser humano. Outra coisa que ele diz é que o rei de Tiro jamais poderia ser esse personagem, porque aquele personagem de Ezequiel e de Isaías é considerado perfeito. E nenhum homem pode ser considerado perfeito. Outra coisa que ele diz é que o rei de Tiro jamais esteve no Éden. Outra coisa que ele diz é que o Éden do texto, isto é, de Ezequiel 28, parece ser um outro Éden. Eu achei assim muito interessante. Parece ser um outro Éden feito para Satanás, antes de se tornar Satanás, é claro. E naquele Éden, antes ao Éden, para o homem, havia um trono para ele proteger aquele paraíso. Então, não são argumentos de um qualquer, né? Pelo contrário, são argumentos de um grande teólogo. Mas grandes teólogos também se equivocam. E eu não posso acordar com esses argumentos. Por exemplo, quando ele fala sobre os encômios, os elogios, eu discordo que os encômios não sejam apropriados a nenhum ser humano, porque há encômios a muitos outros personagens nas Escrituras. E o desse texto é ao rei de Tiro, ou a figura que ele pode estar representando. E eu acho que esse rei de Tiro é uma figura. E durante o texto vamos falar mais, mas ele, a meu ver, ele pode ser, e de outros teólogos que eu estou seguindo aqui para estar bem seguro e bem respaldado, ele pode ser uma figura de Adão, por exemplo. Porque fala no Éden, liga ao Éden, não é? A segunda que ele diz que o rei de Tiro não era perfeito. Ora, Adão, a figura que o rei de Tiro pode estar representando, foi criado perfeito, sim, antes do pecado. Terceiro que ele diz que o rei de Tiro jamais esteve no Éden. Então entra aqui novamente, em minha interpretação e de outros teólogos, se ele é figura de Adão, é claro que ele esteve no Éden, ele foi posto no Éden, diz a Bíblia. E outra coisa que ele diz, Satanás nunca foi protetor do... outra coisa que ele diz, que Satanás foi colocado naquele Éden, onde havia um trono para ele proteger aquele paraíso. Então, Satanás nunca foi protetor do paraíso, do Éden. Deus colocou o homem no jardim, diz a Escritura, para o lavrar e guardar. Deus colocou ali um homem, Gênesis 2,15, não um anjo, né? Então, eu fecho aqui as citações do nosso querido Dr. Aníbal, mas volto a dizer que recomendo muito a leitura do livro dele. Mas vamos continuar. Então, os anjos são criaturas anteriores aos homens. Eles são chamados na Bíblia de filhos de Deus. Lá no livro de Jó, por exemplo, eles são chamados filhos de Deus. Eles acompanharam a criação do mundo. O homem não, porque o homem foi criado, porque o mundo foi criado antes do homem.
Adão e Eva, ao serem criados, foram colocados em um jardim, o jardim do Éden. No livro de Jó, por exemplo, o autor informa que, como é que ele fala numa linguagem linda, enquanto Deus criava o mundo e tudo quanto existe, os anjos aplaudiam. Os anjos eram a plateia de Deus quando ele criava o mundo. Jó 38. Deus pergunta a Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-me saber se tens entendimento. Onde estavas? Quem fixou as medidas da terra? Me diga se você sabe. Quem mediu os fundamentos da terra com a corda? Sobre quem foram firmadas as bases? Ou quem assentou a pedra de esquina? Aí ele diz: naquela época, quando juntas cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo, ele pergunta a Jó: me responda. Então, a nossa argumentação vai se baseando assim, porque por muitos anos, desde a morte dos apóstolos e até hoje, esses dois textos, Isaías 14 e Ezequiel 28, têm sido interpretados como uma descrição da queda de Satanás, mas sempre houve uma interpretação que resistia a isso. No entanto, foi a interpretação que prevaleceu. Agora, olha que coisa interessante, basilar em nossa argumentação, o Senhor Jesus e os apóstolos nunca ensinaram isso. Eles não interpretaram esses dois textos desse modo, de sorte que uma interpretação de que eles descrevem a queda de Satanás não tem suporte nem respaldo no ensino do Senhor Jesus, nem no ensino dos apóstolos. Tem uma interferenciazinha aí, Welber, sobre o problema. Já interceptamos aqui já, pastor. Ok, obrigado. Posso continuar? Por favor. Pois, então, Lucas 10, 18, o Senhor Jesus diz: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. É o que Jesus fala. Não diz para ele foi, não diz que foi para o Éden. Ele caiu. Segundo aos Coríntios, Paulo diz: Satanás se transforma em anjo de luz. Olha aqui, Jesus trata ele como anjo e Paulo também trata como anjo. Judas fala sobre uma luta entre Satanás e um arcanjo, que é superior a qualquer anjo, não é? Miguel, houve uma luta pelo corpo de Moisés, Judas, só tem um capítulo, versículo 9. Eu comento isso amplamente no meu livro, Judas, Carta de Judas, irmão de Jesus. Ele relatou esse episódio que ninguém relata mais sobre isso. Apocalipse 12, João descreve uma batalha no céu, houve uma guerra no céu, e novamente o arcanjo Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Daqui a pouco eu vou citar rapidamente alguns nomes de Satanás, e aqui aparece um deles, o dragão. E o dragão e os seus anjos, o dragão era um anjo que tinha anjos, batalhavam contra eles, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu, ele foi expulso do céu. E aqui está uma outra questão que eu vou levantar. Ele foi expulso do céu, não do Éden. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, outro nome, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, toda a terra. Ele diz em Jó capítulo 1, Deus, de onde vens ele? De passear, de rodear a terra e passear sobre. E os seus anjos foram precipitados também com ele. Rapidamente, alguns nomes de Satanás, porque é importante isso para elucidação, porque alguns textos aparecem com um nome e outro texto aparece com outro. O primeiro nome de Satanás é Satã, um nome aramaico.
Olha, Satã refere a uma pessoa ressentida, sempre ressentida. Satanás está sempre ressentido com Deus. Satanás está sempre ressentido porque Deus não condena os homens por seus pecados. Ele guarda ressentimento. E a palavra Satã também veicula a ideia de alguém que seduz. Ele é sedutor. Vou beber uma aguinha com mel aqui. Houve uma irmãzinha, minha irmã Neide, diz: tome uma aguinha com mel quando você estiver falando por causa do seu pigarro de família. Então, a ideia da palavra Satan, S-A-T-A-N, veicula a ideia de um sedutor, e que vem de uma expressão hebraica muito interessante, muito antiga, não é? Yetzer hara, Yetzer, né? Mas eu estou juntando com o artigo. Yetzer hara, a ideia de inclinação. No grego temos a palavra frônema, que é a inclinação. Você tem uma inclinação? Cada um de nós tem uma inclinação. O que é que faz cosquinhas, né? O pecado que você gosta de lembrar, meu pai falava nessas cosquinhas. O que é que faz cócegas nas suas costas? E quando você lembra daquele pecado, você gosta dele e você fica deitado na cama lembrando dele, na sua adolescência, na sua juventude. Pode todos os meus ouvintes dizer: não, eu não tenho nada, mas eu tenho. Eu tenho pecados que ficam me lembrando, e aqui eu luto com o Senhor para eu vencer esses pecados. Né? Eu digo: contra ti somente pequei, tem misericórdia, como Davi fala no seu Confiteordel, que é o Salmo 51, aquela confissão completa, a mais completa da Bíblia. Então, Satã vai me seduzindo com essa Yetzer hara, essa inclinação para fazer o mal. O outro nome é Zá. A palavra é Zá, mas a transliteração é S, Satanás, que significa adversário. O outro nome é Diabolos, que já estou no grego. Satã é grego. Satã é aramaico, mas Satanás, adversário, vem juntamente com Diabolos, e Diabolos significa acusador. A outra palavra é Drakon. Drakon é a palavra que já citamos aqui, dragão, Drakon, D-R-A-K-O-N. E outra palavra é Office, que é a palavra serpente. Agora, o nome Lúcifer que aparece é por obra e graça de Jerônimo, não é? Jerônimo faz isso. A palavra Lúcifer, do latim Luciferus, aquele que produz luz, veio da Vulgata. Jerônimo traduziu o grego Eosforos, Reosforos, H-E-O-S-P-H-O-R-O-S. Essa palavra que aparece na Septuaginta, que significa estrela da manhã. Ele fez a transliteração do latim, lux ferus, deu Lúcifer, mas Reosforos é o nome da estrela da manhã, da estrela da alva, que é o nome do planeta Vênus, aquela letra lá. Mas a Vulgata é que produziu o nome Lúcifer. Mas Lúcifer é uma transliteração do grego Eosforos, que é o nome da estrela da manhã, o planeta Vênus. Pois bem, Ezequiel 28 e Isaías 14. Parece-me que, entre os dois, o texto de Ezequiel é o mais intrigante. Bons autores têm afirmado que Isaías 14 é quase descartável nessa discussão, e eu concordo. Isto é, no sentido de não provar nada sobre a queda de Satanás, refiro-me a Isaías 14.
Enquanto o texto de Ezequiel é mais difícil, dizem eles, e eu também concordo, mas eu entendo que eles não são difíceis, eu entendo que eles são muito, como aquela pessoa que escreveu aí para você, Elber, bom dia! Eu entendo que eles são muito difíceis. Difíceis de interpretar, difíceis de associar à queda de Satanás, além de conter termos difíceis, não somente de interpretar, mas pior do que isso, difíceis de traduzir. Tem texto que eu vou dizer aqui a você, palavra que eu vou dizer aqui a você assim, eu não sei traduzir isso, e não sei quem sabe, gostaria que me ajudasse. Então, logo no início eu digo que não entendo esses dois textos como história da queda de Satanás, nem descrição da queda dele. Não há como introduzir um personagem angélico nessas duas narrativas sem acarretar maiores problemas. Quer dizer, você tenta solver o problema, mas você... eu solvi o problema, mas você acarreta... É como o remédio que mata o doente da cura, né? Cuidado, porque essas duas narrativas elas podem acarretar muitos outros problemas. E ainda que haja momentos em que a gente fica tentando aqui e ali, não há uma possibilidade assim cristalina. Então, Isaías 14, creio que você está com a sua Bíblia aberta, por favor, a sua Bíblia, principalmente Bíblia de papel, com lápis na mão. Isaías 14, esse texto não pode ser descartado ou dissociado. Nunca, nunca, nunca é uma proibição. Ele nunca pode ser dissociado do contexto maior, isto é, do ensino anterior. Eu me refiro ao capítulo 13. Porque o capítulo 13, nesse capítulo, o profeta fala sobre a queda da Babilônia. Portanto, é a queda de uma nação. É a queda de um povo. Ele diz no versículo 19, e a Babilônia, a glória dos reinos, capítulo 13. E a Babilônia, a glória dos reinos, o esplendor e o orgulho dos persas, dos caldeus, será como Sodoma e como Gomorra, quando Deus as transtornou. E os irmãos sabem que isso aconteceu, porque os irmãos sabem que Deus suscitou os medos, os persas, né? Medos, são persas, que de fato arrasaram a Babilônia. Então esse contexto não pode ser relegado. Pelo contrário, porque nele está o início de tudo que vai acontecer no capítulo 14. Ele trata da queda de uma nação. E uma nação mesmo, que foi dizimada pelos persas. A Babilônia. Ele trata da queda de uma nação. E o capítulo seguinte trata da queda de um rei. Então, fica estranho. Eu me perdi aqui agora. Peraí. Trata da queda de uma nação. Então, fica estranho a gente afirmar que no capítulo 13 o profeta está falando de uma nação e na sequência está falando de um rei que não é um homem, mas um anjo. Então, no capítulo 13 fala de uma nação e no capítulo 14 fala de um anjo chamado Satanás. Não fica estranho? Eu acho que fica. Então, uma importante observação que serve para suportar a nossa argumentação, a Dr. Gentry é quem cita isso, que entre os capítulos 13 e 27, há 15 oráculos sobre nações estrangeiras que serão julgadas por Deus por sua malícia, por sua idolatria, por sua imoralidade. Mas, olha que coisa, não é? Aqui já sou eu que estou falando, porque eu li bastante isso que o Dr. Gentry falou, e uma coisa que eu descobri é que, mesmo no meio de todas as ameaças, há menções da misericórdia e da graça de Deus nesses capítulos, inclusive a partir do 13 até o 27.
que mostram uma porta de oportunidade que Deus dá de arrependimento e perdão. Então, é bom considerar isso, e é assim que a gente ajunta argumentos para uma boa interpretação, né? Uma boa exegese, uma boa interpretação. E aqui, o que misericórdia e graça nos levanta? É que admitir que o Senhor está dando oportunidade de arrependimento e de perdão a Satanás é complicado. Não há oportunidade de arrependimento para anjos. Isso é estranho. Eu me lembro que em 1975, doutor Mesquita, Antônio Neves de Mesquita, aquele grande exegeta, professor de Antigo Testamento, ele falou sobre o arrependimento dos anjos, e ele disse, anjo não se arrepende. Ele brincava muito, ele era muito brincalhão. Ele dizia, anjo não tem fígado, anjo não tem rins, anjo não tem essas coisas que o humano tem, que a Bíblia diz, esquadrinham os meus rins, etc. Anjo não tem nada disso, por isso o anjo não pode se arrepender. E aqui, se a gente inclui na argumentação, capítulo 14, como sendo Satanás, ele está incluído também na misericórdia e na graça de Deus. Não, Satanás pode ser incluído no amor de Deus, porque Deus ama Satanás. E porque Deus ama tudo quanto ele criou. E Deus nunca está fora do amor. Deus é amor, Jesus disse. Mas perdão é outra coisa. Não há perdão para Satanás. E não há oportunidade de arrependimento nem para Satanás, nem para nenhum anjo. Então, essa oportunidade aqui é estranha no capítulo 14. Isso vai enriquecendo o nosso argumento para mostrar que não está falando de Satanás, está falando de um império, no versículo 13, e no capítulo 13, e no capítulo 14 está falando de um rei, e não de um anjo. Então, alguns estudiosos consideram que esse capítulo 14 é uma paródia, e é interessante isso, sobre narrativas anteriores de outros livros do Antigo Testamento. E como acontece em qualquer paródia, o assunto pode ser bem outro, mas a narrativa é semelhante, né? Paródia é uma narrativa que imita a outra. Eu estou parodiando, né? Pode ser uma peça de teatro, pode ser uma poesia, pode ser um texto bíblico, pode ser uma canção. Tudo isso pode ser imitado e até satirizado. Pode ser, inclusive, uma crítica com ironia. Eu lembro muito bem da minha formatura em música, da Escola de Música da Bahia, da Universidade Federal da Bahia. As colegas me escolheram para orador, eu tinha 19 anos, para orador da turma. Não era por nada, não é porque eu era eloquente, não era porque eu era sabido, não era por nada. Era porque eu era o único homem da turma. E eu fiquei sem saber o que fazer com aquilo. Aí meu pai e meu tio Otávio Moura, que era um jornalista de escola, escreveram a duas mãos e me entregaram aquilo e me disseram assim, como do tipo assim, se vire para adaptar isso à realidade da sua experiência e da sua turma. Mas eu me lembro que meu tio disse uma coisa que é uma paródia. Meu tio Otávio, ele disse assim, eu poderia dizer como Paulo, se eu falasse as línguas dos anjos e dos homens e não tivesse, olha a paródia, e não tivesse as harmonias da música, eu seria um monólogo de pedra bruta. Isso é uma paródia. Não no sentido de comicidade, mas no sentido de imitação. Então, o Senhor manda que Isaías profira uma parábola. Está lá no Isaías 14. E a palavra é machal. Machal é parábola. É provérbio. É imitação. Ao livro de Provérbios é um machal. M-A-S-H-A-L. Machal, parábola. Então o Senhor diz a Isaías, versículo 4 de Isaías 14, olhe na sua Bíblia. Proferirás uma parábola. Em hebraico, machal.
contra o rei de Babilônia. Versículos 5 e 6 fala sobre bastão, cetro, que já estão quebrados, no sentido de a palavra não está me ocorrendo, de declínio, de queda daquele reinado, daquele império. Versículos 7 a 8 fala sobre a terra e toda a natureza, que descansam por causa do enfraquecimento daquele rei. As árvores, olha o que as árvores falam. Isso aqui é fábula, não é? Figura de linguagem. Desde que caíste, ninguém nos corta mais. As árvores estão lá em pé, porque aquele poderoso perdeu. Então, quando o profeta narra a proximidade da morte daquele rei devastador, numa parábola, ele usa a figura de linguagem, é claro, é uma prosopopeia. A prosopopeia também pode ser chamada de personificação. Já usei isso em Tito, capítulo 2, de 11 a 15. Ali há duas personificações do Senhor Jesus. Então, a prosopopeia, a personificação, é uma figura que dá vida a seres inanimados. Ele faz com que aqueles seres inanimados se comportem como seres humanos. Então, se vocês observarem, é a terra, são as árvores que estão falando no texto. Isso é prosopopeia. Parábolas, fábulas, etc., usam com frequência. Lembre-se de Jotão, lá em Juízes 9, de 7 a 15. Há uma fábula lá em Jotão, em que as árvores fazem uma assembleia. Versículos 9 e 10 do texto de Isaías, o Sheol, olha, ficou perturbado com a chegada dele. Essa entidade, esse lugar chamado Sheol, simboliza a sepultura. Também pode simbolizar o inferno, não é? No Salmo 9 simboliza o inferno. No Novo Testamento, lá na história daquele rico poderoso lá, da parábola do Senhor Jesus com o Lázaro, o mendigo, Jesus usa a palavra Sheol. Então, o autor, aqui no versículo 9 a 10, que está fazendo uma parábola, o autor diz que o Sheol está perturbado com a chegada desse rei. Todo mundo se perturba com ele. Eu me lembro, Elber, de dois antigos políticos. Um deles que o Ariano Suassuna contava nas aulas. As aulas de Suassuna eram um show, né? Ele contava de um político. E um outro é um que eu conheci bem. Mas esses dois políticos já estão mortos há muito tempo. Tanto de Ariano quanto o que eu estou lembrando, os inimigos desses dois políticos costumavam dizer: nem o diabo quer esses dois no inferno. Para que eles vão para o inferno para perturbar Satanás lá? É isso que está falando aqui desse rei. Que o Sheol está perturbado com a presença dele. Não pode ser Satanás, né? Então, além do Sheol, os mortos, e aqui está falando dos corpos, porque o Sheol também é sepultura, em uma figura aqui, o autor diz que eles ressuscitam de pavor e zombam. Eles zombam dizendo: ele está fraco como qualquer um de nós. Portanto, o que eles querem dizer é que nós estamos mortos e você, aquele rei, é um de nós. Você já imaginou Satanás morto? Não há morte para Satanás. A não ser que a gente entre naquelas questões lá do Apocalipse sobre a segunda morte, que é o lago de fogo, etc. Mas Satanás não pode morrer. Então, nós estamos mortos aqui na sepultura, mas você é um de nós, está vindo para cá. No famoso cemitério de Évora, em Portugal, há uma capela chamada Capela dos Ossos. Nesse lugar, uma famosa inscrição, todo mundo conhece essa inscrição, macabra até onde não pode ser mais, e essa inscrição lá diz: nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. É isso que os mortos, no simbolismo daquela
daquela parábola, lá do capítulo 14, é isso que os mortos estão dizendo do rei, né? Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Esperando ossos de Satanás é ruim, hein? Versículo 11. Só quem se alegra com a chegada daquele rei são os vermes, debaixo da terra. O hebraico diz os bichinhos, debaixo da terra. É isso que está acontecendo com o rei de Babilônia, não com Satanás. Já pensaram Satanás ameaçado por ossos de mortos, por vermes que roem as carnes dos cadáveres? Penso que ele Satanás zomba dessa interpretação, sem desprezar, digo eu, o entendimento diferente do meu. Eu estou lembrando de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Todo mundo sabe que Brás Cubas era um fidalgo português, não é? que vivia lá em São Paulo, que fundou a vila de Santos, né? Machado de Assis, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o personagem dedica o livro ao primeiro verme que roer as frias carnes do meu cadáver. Quem gosta de Machado de Assis, como eu, conhece muito bem isso. Esses vermes, esses bichinhos, roem carnes de humanos, não de espíritos. Satanás é um espírito. Satanás não tem carne como os humanos têm. Portanto, Isaías 14, na verdade, é um lamento sobre a morte de um rei de Babilônia, que vai ser consumido pelos vermes, não de um anjo. Anjos não morrem, anjos não são sepultados, anjos não são comidos por vermes. Então, no início, eu disse que o Dr. Gentry disse que era uma paródia, e a paródia pode ser a repetição de uma história de outro livro do Antigo Testamento. E olhe como o versículo 2 diz: como caíste, né? E quando a gente lembra de Davi lamentando a morte de Saul e de Jonatas, ele usa naquele lamento, né? Como caíram, segundo Samuel. É uma paródia desse texto aqui que o autor do livro de Isaías está fazendo, no versículo 12. No versículo 12 também fala na estrela da manhã. Já vimos isso quando citamos alguns nomes de Satanás. A estrela da manhã. E Jerônimo fez a transliteração, Luciferus, deu o nome Lúcifer, mas Osforos é o nome da estrela da alva, está no versículo 12, né? Serei semelhante ao Altíssimo, diz versículo 14, mas é o que Satanás diz a Eva no Éden. Você vai ser semelhante a Deus se você comer esse fruto da árvore. E de fato ele comeu para ser semelhante. Não está falando de Satanás, está falando do modelo, da figura, do homem. Adão, ele come na esperança de ser semelhante a Deus. Contudo, serás levado ao Sheol, em contexto com o versículo 19, este Sheol é a sepultura, já falamos. Tu serás lançado na sepultura, versículo 19. Imagine um anjo sendo colocado em uma urna funerária e colocado numa sepultura. Versículo 16, este é o varão. Em quantas passagens das Escrituras Satanás é chamado de varão? E a palavra aqui é Ish. I-Y-S-H. Ish. Essa palavra é usada na Bíblia sobre um homem em relação ao sexo oposto. Ish é o macho, Ishá é a fêmea. Satanás não é um varão e nem tem uma varoa, que seria uma diaba, né? Uma anja diaba. A Bíblia nem trata em sexo feminino no caso dos anjos, nem masculino, porque anjo é assexuado. E todos quantos apareceram e tiveram que encarnaram como homem, nunca como mulher. Portanto, não há um anjo Ish,
porque isso obrigaria a ter uma anja Ixá. Não existe isso. Anjo é assexuado. E aqui fala varão, e a palavra é Ish. E essa palavra estabelece que está tratando de um homem. E a palavra não é genérica. Adam. A palavra Adam é homem e mulher. Mas a palavra Ish é varão, sexo masculino. Diga-se de passagem, né? Versículos 16 a 17, a segunda parte, descrevem a violência, toda a maldade, o requinte de perversidade do varão, o desprezo pelo outro, como Caim diante de Abel. Então, tudo quanto é dito sobre o rei de Babilônia, a maldade, a violência, as assolações sobre o mundo, povos, cidades, natureza, etc., é tudo inspirado, de fato, em Satanás. Mas não é Satanás. É alguém que se inspira nele. Aí eu pergunto, Muammar Gaddafi na Líbia era Satanás? Mao Tse Tung na China era Satanás? Hitler na Alemanha era Satanás? Idi Amin Dada em Uganda era Satanás? Nicolae Ceausescu era Satanás na Romênia? Eu tive um colega romeno que sofria muito com... Ele disse que uma vez Ceausescu confiscou um carregamento de 50 mil Bíblias e mandou tudo para uma fábrica de papel higiênico. Ceausescu já foi julgado por Deus. Ele era Satanás? Não, ele era inspirado. Fidel Castro era Satanás? Não, ele era inspirado por Satanás. Stalin, na União Soviética, era Satanás? Não, era inspirado, né? Todos eles e outros ditadores perversos se inspiraram em Satanás. Agora, Ezequiel descreve o rei de Tiro. E a primeira questão é considerar esse livro. Esse profeta Ezequiel, não podemos interpretar Ezequiel ao nosso bel prazer, sem prejuízo do ensino desse profeta. De modo que considerar o estilo de Ezequiel, as figuras, as parábolas, as alegorias, as visões, muitas. O rei de Tiro não pode ficar de fora do estilo ezequielano, do estilo de Ezequiel, de modo que, creio, o personagem de Ezequiel é mais uma das muitas figuras que esse profeta usa. E essa figura tem que ser um homem, não um anjo. O rei ou o príncipe de Tiro pode ser uma figura de Adão no Éden, como no capítulo 13 e 14 de Isaías. Por meio dele, diz a Escritura, todo pecado entrou no mundo, por meio de Adão. A natureza sofreu com o pecado de Adão. A natureza passou a produzir espinhos e cardos, o suor para ganhar o pão, as dores terríveis da parturiente e, o pior de tudo, a morte, né? Romanos 5,12. A morte passou a todos por causa de Adão. Então, temos que começar pelo estilo. Todos os comentaristas entendem que o livro de Ezequiel é um livro apocalíptico. As figuras, as metáforas, as parábolas, o simbolismo, as visões, tudo que a gente encontra no livro do Apocalipse está em Ezequiel. Há outros livros apocalípticos no Antigo Testamento. Então, quando Ezequiel afirma que teve visões de Deus, ele tem que usar simbolismo, porque de outra forma o leitor alheio a tudo quanto o leitor alheio... O que é que eu estou dizendo, meu Deus? O leitor alheio a tudo quanto o profeta estava vivenciando, não vai entender nada. Porque é difícil interpretar tudo literalmente. Já falei sobre isso. Ligeiramente. Que uma das tarefas do tradutor da Bíblia é que ele precisa cuidar da linguagem especial. E há um capítulo de estudo da hermenêutica que trata da linguagem especial da Bíblia. Ezequiel é um especialista na literatura apocalíptica, nesse tipo de linguagem, e outros profetas também. Eu me lembro muito bem de uma classe do Dr. Paige Kelly, e esse é um dos teólogos que já estão com o Senhor, que eu tive o privilégio de estudar com ele. Ele abordou os 8 capítulos de Ezequiel, os capítulos 8 a 11 de Ezequiel, que observa a presença do Senhor que vai se retirando do templo, né?
no hebraico, em vez de templo, é trono. E ali, Deus retirava o seu trono do templo. É muito difícil entender isso literalmente, sem levar em consideração o estilo de Ezequiel. Então, essa retirada, está falando, dizia o Dr. P. Kelly, eu concordo amplamente com o Dr. P. Kelly, essa retirada do trono de Deus saindo do templo, está falando sobre o afastamento de Deus do meio de um povo idólatra. Deus não pode estar no meio de um povo idólatra. Então, o versículo 2 de Ezequiel, seu coração se elevou, eu sou Deus, todavia tu és homem, e não Deus. Que coisa! Esse texto afirma que está tratando com um homem, que se diz Deus, como Adão, que quis ser semelhante a Deus. Né? Por inspiração de Satanás, ele disse, eu serei como Deus. Ele e Eva, de comum acordo, vamos ser como Deus. É só comer daquele fruto. Versículos 7 a 8, trarei sobre ti estrangeiros, é Deus falando com aquele rei, os mais terríveis, que vão desembainhar a espada e manchar o teu resplendor. Esses estrangeiros, diz o texto, vão fazer aquele rei descer a cova e morrer. A morte dos que são traspassados por espada. Imagine, diz até o tipo da morte. Imagine Satanás sendo traspassado por uma espada. Não é? Versículo 9, novamente, tu és homem, não um Deus. Então, não pense que você é um Deus. É isso que Deus está dizendo. E não adianta dizer aos guerreiros armados que vão te matar, não me matem porque eu sou um Deus. Né? Isso é tolice. Versículo 12, ele é o selo da perfeição, perfeito em formosura. E parece que o hebraico é difícil de traduzir. O hebraico fala em selo de vedação. É muito difícil. Está me ouvindo, Elber? Positivo, pastor. Está havendo uma interferênciazinha. Selo de perfeição. É difícil traduzir selo de vedação. Tanto difícil de traduzir quanto de interpretar. Em geral, os comentaristas dizem que é um sinete, um anel com um nome. O nome daquele rei que recebia aquele anel quando da investidura, na posse, no direito à família, etc, etc e tal. Então, versículo 13 diz, estiveste no Éden. Está falando de Adão. É a figura mais aceitável. Estiveste, isso é passado, é pretérito. Não estás mais, né? Versículo 14, como um querubim da guarda. Querubim ungido, talvez fosse a tradução. Também a ideia de querubim que ofusca. De todas as expressões, esta talvez seja a mais difícil de entender. Eu não consigo entender, mas a ideia aqui de querubim ungido, eu tenho me chama a atenção, juntamente com outras coisas, e é interessante que o texto afirma que esse rei de Tiro era como, não diz que ele é um querubim, ele era como um querubim no meio das pedras afogueadas. Essas pedras afogueadas que estão no texto, pedras de fogo, que é a melhor tradução, pedras de fogo, essa é a maneira como o Antigo Testamento fala sobre pedras preciosas, pedras de fogo. São pedras preciosas, talvez por causa do brilho delas, né? Um diamante, por exemplo. Satanás nunca foi um querubim. Versículo 15 diz, perfeito, até que se achou iniquidade em ti. No Éden, Satanás já era um anjo caído. Como seria perfeito? Ele viu a criação do mundo, do Éden, como todos os anjos. Jó fala sobre isso. Aqui Deus está falando de um personagem perfeito no Éden. Quem é? Adão, que foi criado perfeito, até que caiu em pecado. Portanto, Satanás não pode ser esse personagem aqui, porque no Éden ele já era um anjo caído.
está falando sobre Adão, criado perfeito. Versículo 16, lancei-te profanado. E um querubim, o hebraico não tem artigo, e aparece lá, e o querubim, nas nossas traduções, mas o hebraico não tem um artigo, a palavra é queruve, que é K-E-R-U-B, mas o som é V, queruve. Portanto, um querubim da guarda te expulsou. Um querubim ungido te expulsou. Gênesis capítulo 3, acho que é versículo 24. 24. 3:24. Esses são os versículos mais importantes. Os demais, até o versículo 19, estão todos dentro do mesmo contexto. Então, para alguns, trata-se de Satanás. Deus o criou, dizem os professores, e o colocou antes da queda no jardim para proteger aquele lugar. Mas a pergunta aqui que eu faço é: o jardim do Éden seria protegido por Satanás antes da queda do homem? Mas protegido de quê, se não havia pecado antes da queda do homem? O Éden era um paraíso de Deus aqui na terra para a habitação do homem que ele criou com sua esposa. Isso antes do pecado. Portanto, antes do pecado, e é sobre esse tempo que os intérpretes admitem que a presença de Satanás no Éden, antes do pecado, por que haveria necessidade de proteção de Satanás? Eu afirmo que estou falando antes do pecado, portanto, porquanto o texto diz, até que se achou iniquidade em ti, antes da queda. Outra questão, se era Satanás o protetor do Éden, antes de se achar iniquidade nele, por que ele foi expulso do céu por Miguel, os textos que eu citei em Apocalipse, pelo arcanjo e os anjos? Por que ele não foi expulso do próprio Éden, onde supostamente já estaria? Quer dizer, a Bíblia diz que ele foi expulso do céu. De modo que ele já veio para o Éden como Satanás, e não como aquele anjo criado por Deus. Então, para outros, Ezequiel está falando sobre o rei de Tiro como uma espécie de modelo, figura do homem. E eu esposo essa interpretação. Adão, criado por Deus e colocado no jardim do Éden, com Eva, sua mulher, para o lavrar e guardar. A Bíblia diz que Deus colocou o homem para lavrar e guardar o Éden, não Satanás. Administrar, zelar, cuidar, ter autoridade sobre tudo, sobre todos, Deus criou e colocou o homem. De modo que o personagem é chamado de selo da perfeição. Isso é entendido por todos os estudiosos como ser um anel. Eu já falei, aliás, eu acho que já falei sobre isso, que os reis recebiam como símbolo. Nosso Deus dotou Adão de toda autoridade. Portanto, esse anel é dele, como tipo do Senhor Jesus. Adão era um tipo do Senhor Jesus, com toda a autoridade. Por isso que Jesus é o segundo Adão. Aliás, o grego diz, o último Adão. 1 Coríntios... 15. 1 Coríntios 15. Depois que Paulo fala sobre a ressurreição, a partir do versículo 40, por aí. Adão era, portanto, um rei. Daí o uso do anel como selo. As pedras afogueadas em que ele estava cercado deixam claro que ele era um rei. E aqui eu volto a citar o Dr. J.P. Gentry. Ele diz que Adão era rei e sacerdote. Eu nunca disse isso. Mas ele disse isso, e é muito interessante. Porque ele argumenta o seguinte: o que tinha no peitoral da roupa do sacerdote? Não eram pedras preciosas? Então, o rei e sacerdote são ofícios do Senhor Jesus. E Adão era um tipo do Senhor Jesus e tinha o ofício de rei e sacerdote. Então, concluo. O fato do rei de Tiro ser chamado querubim da guarda complica a história sobre Satanás. Em primeiro lugar, em lugar nenhum a Bíblia se refere a Satanás como querubim. Ele é sempre havido por anjo, assim como também os demônios. Todos são chamados anjos. Em Mateus 25, Jesus fala explicitamente sobre isso. Querubim é uma outra categoria.
de anjo. Aliás, superior a anjos. Eles e os serafins são a categoria número 1. São muitos. Satanás é um só anjo. Um desses querubins foi colocado por Deus no jardim do Éden após a queda do homem para proteger. Então seria o caso então de afirmar que é Satanás, sendo querubim da guarda, ele circunda o trono de Deus, que esse é o papel dos querubins. Se ele é querubim, ele circunda o trono de Deus e está até hoje protegendo o Éden, porque Satanás não é querubim. Mas se ele é, ele circunda o trono de Deus, como os querubins e os serafins, Isaías 6, por exemplo. Mas como os querubins são muitos e ele é um só, não pode ser o querubim da guarda. Ele não pode ser o rei de Tiro. Os dois textos são difíceis de serem interpretados. Os dois textos não descrevem a queda de Satanás para mim, mas para muitos descreve. E a interpretação de cada um desses versículos, como fomos mostrando, tem que nos dissuadir. Satanás morto, Satanás no Éden antes da queda para proteger, Satanás no Éden depois da queda para proteger, Satanás numa sepultura, os vermes comendo Satanás, todo mundo ficando em paz porque ele assolava, e ele continua vivo, continua assolando, continua fazendo mal, continua inspirando a muitos males. Não, definitivamente não creio que Isaías 14, principalmente, seja uma história narrativa da queda de Satanás. E também não creio que Ezequiel 28, da mesma forma, seja uma narrativa da queda de Satanás. E que Deus nos ajude a entender melhor do que isso que eu pude dizer. E se alguém sabe mais do que isso, por favor, nos ajude com seus comentários para que nós possamos aqui apresentar esses comentários. Abração, meu querido, são 11h33, mas começamos às 10h12, então estamos dentro do horário. Abração e estou aqui à sua disposição. Maravilha, então tá aí, meu irmão, eu acho que foi bem esclarecedor, né? Porém, a gente sabe que, como o senhor muito bem falou, inclusive no início o senhor até citou alguns teólogos, né, que divergem aí e que acredito têm um entendimento, né? Então, e é isso, mas eu não vou falar para ninguém não, eu vou aqui cá entre nós. Nesse momento eu concordo com o pastor Pedro, então que fique só entre nós, viu, pastor? Não espalhe para ninguém não. Mas uma vez... Como é que é? Não entendi. Uma vez, eu acho que foi em 1976, pastor Fanini foi pregar na capela do Seminário do Sul. Eu estava lá no meu curso de bacharel. E ele brincou com os estudantes, ele disse: quando a gente prega para seminarista, sobra apenas o esboço. É tipo isso. Ficarei muito feliz se pelo menos sobrar o esboço de tudo que eu falei, viu? É isso aí. Pastor, eu ainda quero ouvir. O senhor estava falando lá sobre os filhos de Deus e tal, né? Tem uma polêmica sobre isso também, lá em Gênesis também, né? Eu ainda quero ver se... eu acredito que essa pergunta já deve ter chegado para o senhor, não é possível, né? A respeito dos filhos de Deus que coabitaram com os filhos dos homens, com as filhas dos homens e tal, e isso também é algo, né, que paira aí, que tem muitos comentários, apesar de ser bem tranquilo, bem claro, mas ainda tem, né, essa discussão entre muita gente, né? E há uma outra coisa também que eu ainda quero ouvir o senhor falando. Vira e mexe eu ouço de alguns professores teológicos, né, e são professores teológicos, né,
professores seminaristas, professores de seminário, né? Eles falando sobre a questão do céu, né? Que eles deram a entender, né? O último que eu ouvi falando, ele dando a entender que o céu, na realidade, é um estado, né? Que muitas coisas que Jesus falou, como tipo, eu vou importa que eu vá para preparar lugar e tal, porque na casa de meu pai tem muitas moradas e tal, e ele fala que muitas coisas que Jesus falou eram figurativas, né? E tal, e então é uma das coisas que eu ainda quero ouvir o senhor falando aqui. Eu acredito que essas perguntas devem estar por aí e o senhor ainda vai estar explanando, né? Sobre essas e muitas outras dúvidas que muita gente tem, e às vezes a gente conversa com pessoas e tal, e quando eu falo desse quadro aí, as pessoas às vezes começam a querer dar ideias e tal, falando, cara, tem uma lista lá, tem como é que fala, uma fila, né, de perguntas que ele vai semanalmente ele vai respondendo e tal, então, e é isso, né? Então eu acho que vai chegar essa oportunidade ainda. Eu quero ouvir o senhor falando sobre esses assuntos aí. Tá certo. Olha, Welber, não chegou ainda nada sobre aquela ideia dos filhos dos homens, os filhos de Deus e as filhas dos homens. Sim. Ali em Gênesis capítulo 6. Sim. Mas, olha, não tenha dúvida que vai chegar sim, porque ela é recorrente, seminarista sempre pergunta e se for o caso, você mesmo pergunta e a gente manda. Mas, olha, fique tranquilo que vai chegar. Então, com certeza, né? Mas é isso. A outra, você falou de céu, estado, etc e tal, ali em João, Evangelho de João, capítulo 14, principalmente versículo 2, que parece dar a ideia que Jesus disse, se não tiver lugar, eu vou preparar. Não é nada disso que Jesus está falando. Mas a gente está dentro desse assunto que você falou aí, de céu, estado, e então, com certeza, isso também vai chegar. Céu na terra, céu, vai pisar os pés em Jerusalém, Zacarias capítulo 14, é isso mesmo, vai dividir o mundo das oliveiras em 2 pedaços. Então, essas coisas todas, com a continuação, isso vai chegar, porque são perguntas assim muito fortes, recorrentes, muito interessantes para nós. Ouviu? Maravilha. Então, eu ainda quero ouvir o senhor falando, principalmente sobre esse fato de o céu ser tipo como se fosse um estado da mente da pessoa. Depois que você morre, você, né, aí vira ali, você vai ficar preso numa mente. Mais ou menos isso o cara me fala. Então, porque isso o inferno também é estado, né? Exatamente. Foi mais ou menos isso mesmo que eu ouvi o cidadão falando. Mas assim, vamos lá, vamos deixar para os mestres e doutores discutir tais assuntos, então. Ou explicar para nós, né? Mas é isso. Doutor Pedro, pastor Pedro, então assim, semana que vem já temos aí o assunto. Agora eu que vou fazer a pergunta para o senhor, porque até agora não me passaram não. Disseram que o senhor que guardou aí. O William passou para mim e pediu que eu dissesse a você. Certo. É uma questão assim delicada, mas eu gosto muito dela. Mas eu já estou avisando que eu tenho a minha opinião pessoal sobre a questão. Eu sei que eu falo pouco sobre ela, mais uma vez, para um grupo de pastores num restaurante lá aí no Nordeste. Eu não vou dizer onde foi, não. Os pastores fizeram uma mesa bem grande no restaurante, a comida era tão maravilhosa, mas as perguntas... Meu Deus! E então, houve uma questão sobre isso. E, assim, criança no céu. E eu sem querer, eu joguei uma coisa que eu pensava assim, e os pastores, pastor, pelo amor de Deus, explique isso. Então, o assunto é como a gente pode reconhecer, como poderíamos reconhecer um feto, um aborto no céu. Aí, evidentemente que isso vai levar a gente a dizer, no céu tem criança? No céu tem aborto? No céu tem criança? No céu tem adolescente?
No céu tem jovem? No céu tem adulto? No céu tem ancião? Essa pergunta é uma pergunta complicada para nós. Como vamos estar no céu? E dentro dessa minha teologia, dessa minha doutrina, eu quero encaminhar da melhor maneira possível, respaldando o que eu vou dizer em textos bíblicos, mas eu sei que eu não tenho nenhuma pretensão disso, de ter a adesão de todo mundo. A pergunta é: como vamos reconhecer um aborto no céu? Não sei quem foi que fez essa pergunta. Deve ter sido uma pessoa, né? Essa pergunta veio quando eu citei aquele livro importante que o pastor Moore referia-se ao aborto como um pecado que a gente não ousa confessar. Então, eu falei alguma coisinha rápida sobre aborto e aí surgiu essa pergunta de uma pessoa. Então pode ser uma pessoa que abortou, pode ser um marido que consentiu ou que obrigou a esposa a abortar, ou pode ser nada, uma pessoa que tem curiosidade de saber, né? Aí a gente tem que falar sobre aborto, sobre a criança já nascida, sobre o adolescente, como é que vamos estar no céu. Seria mais ou menos essa pergunta. Maravilha. Então, semana que vem, a partir das 10 horas da manhã, permitindo Deus, a gente vai estar aqui com certeza, né, com mais esse tema, com mais uma polêmica, com certeza, né? Porque, como o pastor já falou, tem gente que isso aí vai ser até uma novidade, né? E de fato, se você for pensar, como você chega no céu? No estado que você está? Ou haverá esse corpo vai mudar também o teu parecer, como é que fala? A tua forma, né? Vamos dizer assim. Então, você vai ter os pequenininhos no céu, os velhinhos de muleta, essas coisas. Imagina. Eu acho isso muito complicado. Vai ser bem interessante mesmo, hein? Imperdível, então, o nosso próximo bate-papo aí na sexta-feira. Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316.